Salve, salve! Vamos lá então, aula número 1, nosso curso de tiro em baixa luminosidade. Então senta aí no seu sofá, na sua cadeira e se prepara, porque agora vem teoria. Não subestime a importância da teoria. Muitas vezes a gente gasta tempo com prolegômenos, com introdução, com aquilo que consubstancia os termos os quais nós vamos trabalhar. Porque senão você fica fazendo a prática pela prática sem entender a razão de cada ponto. Vamos lá então. Tiro em baixa luminosidade. O ponto principal é que a gente compreenda a baixa luminosidade em si, os efeitos que ela causa sobre a visão e como que a gente pode utilizar todos esses efeitos para ter vantagem no combate. Basicamente, a baixa luminosidade, vale dizer, não pode ser confundida com tiro noturno. Não tem apenas o tiro noturno englobado pelo tiro em baixa luminosidade. A baixa luminosidade pode acontecer também durante o dia. Se você acessa um ambiente fechado, por exemplo, janelas fechadas, você também está em baixa luminosidade, de onde vem a importância de se ter, no mínimo, uma lanterna ao alcance das mãos. Essas lanternas podem ser dedicadas ou podem ser separadas da pistola. Eu recomendo que, se você vai ter apenas uma, que você tenha ela separada da pistola, porque de outra forma você pode ser obrigado a sacar a sua pistola, sendo que só o que você queria era iluminar alguma coisa. Agora, se você tiver duas, melhor ainda. Você pode ter uma lanterna separada da pistola e uma dedicada, acoplada à pistola. Então, facilitando uma série de procedimentos técnicos que podem influenciar no tiro em si, na execução dos fundamentos do tiro, conforme nós vamos ver mais pra frente neste curso. Portanto, o tiro em baixa luminosidade inclui o tiro noturno, mas não para por aí. Ele pode acontecer em ambientes escuros e pode acontecer também na penumbra. Saber utilizar a penumbra é muito importante. Se você tem dúvidas sobre o que é penumbra, vamos lá. As pessoas acham que penumbra é escuridão. Não é. Penumbra é a transição da luz para a sombra. E aí a gente gera um grande problema em relação à nossa visão. Se eu estou enxergando um dia claro, as minhas pupilas estão bem fechadas, permitindo entrar pouca luz e, portanto, se eu olho para um lugar escuro, dificilmente eu vou conseguir ver exatamente o que acontece por lá. Eu enxergo bem claro, mas não enxergo nada no escuro. É quando você acende uma luz à noite, por exemplo, e você sai imediatamente para um lugar escuro. Seus olhos não estão acostumados e, portanto, você não enxerga nada. E algum tempo depois, você gradativamente passa a recuperar a sua visão noturna à medida que você dilata a sua pupila e ressintetiza a rodopsina, conforme nós veremos ainda nessa aula. A luz pode ter várias fontes. Ela pode ser artificial, que pode ser sua, a própria, aquela que você emite, e pode ser de terceiros, aquela que outra pessoa emite. E pode ser também natural, a luz da lua, a luz do sol, os reflexos e assim por diante. A sua iluminação, assim como a de terceiros, a sua iluminação artificial, ela pode ser proposital ou pode ser aquela iluminação que você faz sem querer. Como assim? Exemplo clássico, bem comum hoje em dia, está aqui. Celular. Ele acende, né? As pessoas pecam com muita frequência em relação à disciplina de luz, usando os aplicativos de GPS no celular enquanto dirigem. Aí o camarada vai e coloca aquela película toda G5 no carro, ele não enxerga nada para fora do carro, e a primeira coisa que ele faz é ligar o GPS que ilumina a cara dele com uma luz branca e, portanto, o cara passa a ser visível
mesmo dentro do G5, e pior, ele deixa de enxergar o que tem fora do carro, colocando-se, portanto, em uma situação taticamente desfavorável. O celular pode fazer isso de propósito, né? Pode fornecer luz de propósito quando você liga o GPS, ou ele também pode denunciar a tua posição involuntariamente. Né? Imagina que você está à espreita em alguma sombra, no escuro, e aí o teu celular toca e acende. E dá para ver através do seu bolso, por exemplo, aquela fonte de luz. Acontece muito com lanterna. As lanternas táticas que tem um botão que deve ser facilmente acionado com o polegar, é facilmente acionado também com a dobra do seu corpo. E às vezes você agacha e sem querer a lanterna acende. E aí você denunciou a sua posição também. Relógios muito comumente denunciam a posição. Né? Toda essa parte de vestimenta deve ser levada em consideração quando se pensa em disciplina de luz. Você não quer ter um brasão branco, você não quer ter cores vibrantes, cores claras. E para entender por que você não quer que isso aconteça, você precisa entender também o que é essa tal de luz, como ela funciona. A luz nada mais é aquilo que você enxerga, a cor, você enxerga porque você tem uma fonte de luz que reflete sobre um objeto, que absorve todas as cores, menos aquela que você tem de volta, aquela que chega aos teus olhos. Então, se você está vendo um objeto laranja, significa que a luz bateu nessa lata, que absorveu basicamente todas as cores, exceto a laranja, que foi para o meu olho. O meu olho consegue entender essas cores através dos cones que ficam na minha retina, que a gente vai tratar daqui a pouco. Nesse sentido, a cor preta absorve todo tipo de luz, todas as frequências de luz, ao passo que a luz branca reflete todo tipo de luz. Esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual as roupas pretas deixam você com mais calor e as roupas brancas fazem exatamente o oposto. Você absorve aquela luz quando você tem roupa preta, beleza? Quando o assunto é refletir, as cores mais escuras refletem menos, diferentemente das cores mais claras. A atenção, portanto, a relógio, a detalhes, anéis, correntes, brincos, óculos, marcas, botões e assim por diante. É a mesma razão pela qual nós não queremos usar armas inox. Armas não devem, em regra, ser mostradas. Uma arma preta ou em cor fosca ajuda na sua dissimulação. Portanto, pode ajudar também numa vantagem tática em um cenário de baixa luminosidade. Portanto, a sua iluminação própria pode ser deliberada, de propósito, ou não intencional, certo? Falamos aqui sobre vários aspectos da sua iluminação não intencional que pode valer também para o seu inimigo. Esteja atento aos detalhes. A pele, deixei de dizer, a não ser que você seja muito negro, negro no sentido preto, a sua pele tende a ser mais clara do que boa parte do ambiente. Nesse sentido, a palma da mão, os dentes, a pele do rosto são áreas facilmente identificadas ou identificáveis no escuro. Cuidado ao virar a palma da mão para inimigos. A gente evita fazer isso a todo momento, porque a palma da mão é um pedaço branco de pele, ou quase branco de pele, que entrega a sua posição. Em relação à fonte própria de luz, a gente tem a iluminação de edifícios, por exemplo. A sua sala pode ser iluminada. Se você prepara a sua casa pensando na segurança dela, você pode direcionar feixes de luz para as regiões sensíveis, certo? Então imagino que a minha ameaça mais provável venha de determinado setor do meu quintal. Eu deixo um facho de luz, uma lanterna,
algo equivalente, apontada para lá e, se desejar, acendo a luz e, portanto, eu enxergo o invasor, mas por estar atrás da luz, o invasor não me enxerga. Posso fazer o mesmo em relação, por exemplo, ao meu carro, à moto e assim por diante. Quando eu acendo os faróis do carro, estando eu atrás deles, quem está tomando a luz na cara não consegue me enxergar, mas eu consigo enxergar a pessoa e os objetos em torno dela. Esse é o ponto ideal onde nós queremos estar, entre a fonte de luz apontada para antes da fonte de luz apontada para a nossa ameaça, para os nossos inimigos. Pense em torno disso. Os meus inimigos, é claro, podem ser também alfabetizados e nesse contexto eles podem também tentar iluminar alguma coisa que eles desejam assaltar, no sentido amplo da palavra, aquilo que ele deseja, contra o que ele deseja tirar, que ele deseja tomar e assim por diante. Se eu tenho uma luz na minha cara, eu devo ter estratégias para usar essa luz da maneira mais inteligente, sofrer menos efeitos deletérios dessa luz. A gente precisa entender então como é que os nossos olhos funcionam. Basicamente, um olho funciona como uma objetiva, como uma câmera fotográfica. Nós temos a córnea e o cristalino que funcionam como uma lente. A luz atravessa a córnea, passa pela nossa íris e pupila, que seria o equivalente ao obturador, e chega até a retina, que é o equivalente ao sensor de uma câmera. É basicamente a mesma coisa até aqui. O que acontece é que quando se chega até a nossa retina, quando essa luz chega até a retina, nós temos duas estruturas principais responsáveis por identificar a imagem, o sinal luminoso, e converter em informação útil para o nosso cérebro. Nós temos os cones e nós temos os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão fotópica, a visão que nós temos durante o dia. Os cones têm diferença cromática. Quando está de dia, nós enxergamos cores através de 3 tipos de cones diferentes. Eles identificam as cores RGB, né? Red, Green or Blue, vermelha, verde ou azul. E esses cones juntam essas cores principais, formando todas as demais. Isso não acontece nas outras estruturas chamadas bastonetes, que ficam na periferia da retina em maior número e são responsáveis pela nossa visão escotópica, que é a visão que nós temos em baixa luminosidade. Ela é diferente para começar porque nós não enxergamos cores no escuro. Você já deve ter ouvido o ditado dizer que à noite todos os gatos são pardos. De fato, exatamente por nós estarmos usando preponderantemente os bastonetes e não os cones, a nossa visão se torna muito próximo do acromata. Enxergamos tons de cinza, pretos e assim por diante. Isso gera também alguns problemas para a gente. Segura aí. Esse vídeo, infelizmente, não é patrocinado pela Monster. Quando você adentra um ambiente escuro, a tua pupila tem a tendência de dilatar. É um reflexo que você tem, o seu organismo, o seu olho abre espaço para entrar mais luz, compensando a falta dela. Ocorre que este fenômeno gera também um efeito deletério, que é a diminuição da profundidade de campo. Quanto mais dilatadas estão as suas pupilas, menos objetos você consegue manter em foco. Isto é um problema quando se deseja fazer um ato de precisão, como por exemplo, alinhamento de alça, massa e alvo, conforme nós vimos no curso de fundamentos do tiro. Na prática, você já entendeu então que é muito mais difícil executar os fundamentos do tiro
em situações não tão favoráveis assim. Mais do que isso, nós conseguimos estimar distâncias com os nossos olhos através de uma triangulação. Assim como um GPS, cada um dos meus olhos consegue formar com um ponto qualquer no espaço um triângulo, e meu cérebro instintivamente, mesmo antes de passar pela sexta série, consegue calcular seno, cosseno, tangente e me dizer a que distância aquele objeto está. À medida que a minha pupila dilata, eu tenho dificuldades de manter objetos em foco e tenho também dificuldades de estimar distâncias. Isso parece ser um cenário altamente desfavorável, não é mesmo? Eu não enxergo cor, eu tenho menos coisas focadas, não consigo estimar distâncias e pode ser então que fazer um disparo de precisão seja mais difícil. Mas vale dizer que se é difícil para mim, é difícil para o meu inimigo também. Portanto, nós temos que conseguir usar essa disciplina de luz a nosso favor. A iluminação natural deve sempre ser levada em consideração. Quando é de dia, é óbvio, o sol ilumina a maior parte do ambiente, tornando a, abre aspas, disciplina de luz um pouco boba. Exceto, por exemplo, quando você tem um ambiente claro. Eu estou aqui numa sala, como você pode ver agora. Eu posso fechar as janelas, deixar esse ambiente bem escuro, exceto por uma pequena fresta, por onde eu posso posicionar a minha arma, que dificilmente vai ser identificada por alguém em um ambiente extremamente claro. É uma técnica bastante usada para o stalking ou para o sniper. Quando eu quero observar, eu me mantenho na sombra. Isto vale não apenas durante a noite, mas também durante o dia, já que essa diferença de iluminação confunde ou impossibilita o ajuste da pupila do meu inimigo para enxergar o muito claro e o muito escuro simultaneamente. Simplesmente não dá, é fisiologicamente impossível. Eu tenho que saber disso e usar a meu favor. No escuro vale a mesma coisa. Nós temos dias escuros claros e nós temos dias escuros de verdade. Se você está em um ambiente aberto, em um dia de lua cheia, é muito pouco provável que você sequer precise acender uma lanterna. Quem tem essa experiência de viver ao ar livre deve estar cansado de saber disso. Um dia claro, fora em um ambiente aberto, quer dizer, fora da zona de mata, no deserto, seja lá o que for, à medida que os seus olhos se acostumam com a noite, você enxerga praticamente de forma normal, mesmo à noite. A partir do momento que a gente perde, por exemplo, a lua cheia para uma lua minguante, ou que o tempo passa a ficar nublado, ou que eu estou cercado por árvores, aí sim a incidência de luz fica cada vez menor e não tem milagre. Se não tem uma fonte de luz, eu não consigo enxergar muita coisa. E aí as fontes artificiais passam a ser praticamente obrigatórias. As pessoas usualmente ignoram fontes de luz, em relação às fontes de luz, as sombras que elas causam. Portanto, a todo momento que existe uma fonte de luz artificial própria, artificial de terceiros ou natural, existem também sombras. Se eu não quero denunciar a minha posição, é importante que eu tenha atenção a elas. Você vê sombras, por exemplo, com muita facilidade pelo vão debaixo da porta ou pela lateral da porta. Se eu estou em uma sala escura fechada e você está do lado de fora tentando me pegar desprevenido, se a luz lá fora estiver acesa, você não vai conseguir fazer isso. Tem que apagar aquela fonte de luz para que eu não veja os seus passinhos passando através da porta ou pela frente dela, certo? A minha silhueta, uma silhueta humanoide qualquer, ela tende a ser mais alongada à medida que a minha fonte de luz está mais na vertical, e ela tende a ser mais dura à medida que a minha fonte de luz, o sol ou a lua, está mais vertical. Leve isso em consideração.
Se você está combatendo às 6 da tarde, o efeito da sua luz, da sua sombra, ou melhor, o efeito da sombra na sua luz é diferente de você combater ao meio-dia. Se você tem a lua como fonte de luz, os efeitos na sombra são bem diferentes da iluminação de um poste, por exemplo, ou de um carro. Não deixe de considerar isso, ou você não consegue gerar o desejado efeito surpresa. Quando eu uso a luz a meu favor, independente de ter lanternas ou não, o que eu tenho que saber é economizar, minimizar o tanto que eu uso essas lanternas. Já que eu consigo enxergar alguma coisa e já que o meu inimigo enxerga tão pouco quanto eu, provavelmente eu consigo usar desta deficiência, que é comum entre eu e ele, para me manter, digamos assim, escondido. Mesmo em dias escuros, você tem regiões mais escuras. São as regiões do ambiente onde você quer estar, você consegue passar despercebido. Preste atenção na sua casa hoje à noite, ou quem sabe na tua rua, você vai ver sombras de móveis, sombras dos postes, sombras de veículos, de árvores, assim por diante. Se você precisar se deslocar à noite, é por ali que você quer passar, tá bom? Falamos então sobre a sua assinatura, aquilo que você não quer fazer sem querer, através da sua vestimenta. Falamos sobre a iluminação própria ou de terceiros artificial. Falamos também sobre a iluminação natural. Tudo isso deve ser considerado antes de você sair em uma jornada com a sua arma e lanterna na mão para o tiro em baixa luminosidade. Nas próximas aulas a gente vai estudar as possíveis posições de tiro tendo uma lanterna não dedicada em uma mão e uma pistola na outra mão. Como é que a gente faz para atirar, para solucionar a pane, para trocar o carregador tendo uma lanterna na mão? Vamos ver? Até a próxima aula.